Salmos 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, e graças a Deus por este salmo maravilhoso. É um salmo onde temos, aleluia, felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Quando falamos de pastor, falamos de um homem dedicado, um homem que dedica sua vida a cuidar de ovelhas, dedica todo o seu tempo em prol de suas ovelhas, desde o nascimento até a maturidade. E na maturidade ele cuida do relacionamento de uma ovelha com a outra. Observe que um pastor, quando ele tem esta função delegada pelo seu patrão, pelo fazendeiro, ele começa a viver a sua vida em prol de cuidar de ovelhas. Ele começa a passar a ter um relacionamento de cuidados, um relacionamento de proteção, um relacionamento de providências para aquelas ovelhas as quais o seu patrão, o seu Senhor, lhe colocou nas mãos. E o interessante é que quando o pastor ele é delegado para cuidar de ovelhas, o seu patrão ele vê na pessoa, no pastor, capacidade, talento, cuidados, amor, sentimentos, para lhe colocar nas mãos as suas ovelhas. E esse pastor, ele começa a conhecer as suas ovelhas. Ele começa a trabalhar em prol de cada ovelha. Observe que uma ovelha, quando ela está na sua maturidade e ela fica num relacionamento entre macho e fêmea, eles começam ali a gerar uma família. Eles começam a, aleluia, trabalhar em prol de ter uma família. E o pastor tem o seu devido cuidado de observar que a ovelha fêmea, ela está ali grávida, prenha, e ele tem que ter um cuidado maior. Ele tem que providenciar ali todas as coisas. E o Salmo, ele diz bem isso, o Salmo de Davi. Davi foi um homem que foi escolhido por Deus entre os seus irmãos. E ele cuidava de ovelhas. Ele vivia nos pastos cuidando de ovelhas. Na roupa dele tinha cheiro de ovelha. E hoje em dia são poucos os pastores que têm na sua roupa o cheiro das suas ovelhas.
Davi foi um homem especial, por isso ele escreveu esses salmos de uma maneira exemplar, de uma maneira assim, com muita propriedade. Ele sabia o que ele estava falando. Davi, desde sua infância, ele cuidava de ovelha. Desde sua juventude, ele estava junto com as ovelhas. E ele escreveu aqui sobre o Senhor, em relação ao Senhor e ao seu servo, a sua ovelha, que o Senhor, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, nada. Quando ele diz isso, é porque nada vai nos faltar. Se um pastor aqui na terra, ele cuida de ovelhas, que tem lãs, que tem ali o seu berro de ovelha, ele não deixa faltar nada, ele não deixa. Ele começa a trabalhar toda a sua vida em prol de cuidar das ovelhas. Aqui nós vemos providência nesse primeiro versículo. Nada vai faltar. O Senhor vai providenciar tudo. Ele diz aqui no verso número 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando ele fala deitar aqui em verdes pastos, é porque ele tem o carinho de fazer com que a ovelha tenha descanso. Deitar em verdes pastos, que a ovelha tenha ali descanso. Aleluia. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Está falando aqui de direção. O Senhor é o nosso guia. Ele está falando aqui de direção. Depois de um bom descanso, Ele vai te dar uma direção. Ele vai te levar às águas tranquilas. Deus jamais vai te levar em águas tempestuosas. Quem faz tempestade é o inimigo. O inimigo que te leva a lugares que vai te tirar a paz, vai te tirar o sossego. O inimigo, ele te guia por lugares que você fica sem paz, você fica atribulado, você fica desnorteado, sem direção. Então é necessário que você, como ovelha, você sempre peça a direção do seu pastor. O pastor jamais vai levar a ovelha numas águas turbulentas, águas perigosas, águas que vão acabar com a sua vida, ou até mesmo que tenha o inimigo ali, um crocodilo, um animal que vá te engolir, uma cobra, daquelas que comem os animais. Então, Deus como pastor, o Senhor como pastor, jamais vai te guiar em lugares que vai te tirar a paz. Refrigera a minha alma. Olha aí. Refrigera a minha alma. O mundo, ele está hoje cheio de aflições. E Deus, ele vai te encaminhar por um caminho que vai refrigerar a sua alma. A sua alma está precisando de refrigério. A sua alma está precisando de paz. A sua alma está precisando que esse ardor, essa queimação na sua alma, no seu coração, na sua mente, ela precise de um refrigério. E o único que pode dar é o Senhor. O único que pode providenciar isto para você é o Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tudo que é justo, todo caminho que é justo, Deus vai estar te levando. Todo caminho que é caminho de justiça, caminho de retidão, caminho que vai fazer com que as suas coisas
deem certo, por amor do nome dele. Aleluia, glória a Deus. Um fazendeiro, quando delega uma função para um pastor, cuidar de suas ovelhas, ele tem que zelar pelo nome do fazendeiro, pelo seu nome e pelas ovelhas. Então ele sempre vai fazer o que é justo, o que é correto, não vai ficar trocando ovelha por lobo, não vai ficar fazendo maracutaia entre as ovelhas, pintando uma de branco, pintando a outra de preto, trocando a lã das ovelhas, fazendo falcatrua no meio das ovelhas, querendo trocar os filhotes das ovelhas. Ele tem esse cuidado. O pastor, ele gosta de fazer tudo certinho. Se um casal de ovelha está ali no curral pequeno e tem ali as suas ovelhinhas pequenas, jamais ele vai tirar as ovelhinhas pequenas dali e vai misturar com outro casal. Você não pode desmantelar uma família. Você não pode agir de maneira injusta. Há muitos pastores que ele desmantela a família. Existem pessoas que estão com relacionamento crítico, o relacionamento falido, e às vezes o conselho que ele dá acaba de desabar toda a família. E aí vira um caos. E a cobrança de Deus na vida dele é daquelas mais severas. Então, quem toma este cargo de pastor, ele precisa saber que quando ele abre a boca, ele pode trazer salvação ou destruição na vida de alguém. E é necessário andar na direção de Deus, porque o pastor também é uma ovelha do Senhor. E se ele faz tudo pela direção dele, ele pode estar desagradando o fazendeiro, que é o Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, e trazendo ruína no meio do rebanho. Então é necessário que o pastor saiba levar as ovelhas pelos caminhos da justiça, pelos caminhos da retidão, para que o seu nome seja lembrado, para que o seu nome seja honrado e não desonrado, como muitos estão fazendo por aí. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha aí, aqui se fala de livramento, de proteção, mesmo que ele guiasse aquele caminho que a ovelha se enveredou. Que às vezes tem ovelha que ela sai do rebanho por ela mesma, sai em disparada e se desloca do rebanho, ela se afasta do rebanho e sai por caminhos tortuosos. E o pastor tem que correr atrás. O pastor tem que correr atrás. E às vezes, no meio do caminho, quando ele retorna, está cheio de lobos, está cheio de animais ferozes, como eu já citei aqui, o crocodilo, aquelas cobras enormes, que quando pega um animal, enrola todo o animal e vai apertando de uma maneira a quebrar todos os ossos do animal. Mas o pastor, ele é protetor, ele já sabe como que os inimigos atacam. Ele já sabe quem são os inimigos e como eles atacam. Então, quando você tem o Senhor Jesus como seu pastor, ele já te alerta. O seu inimigo é o inimigo que te traz o álcool para você, como trazia outrora. O teu inimigo é o inimigo que te traz as drogas,
É Ele que te enrola todinho e quebra todos os seus ossos e te deixa no chão. O Senhor é aquele que sabe quais são seus inimigos e o que eles querem fazer com você. Por isso não temas, mesmo ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, você não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha aí quando vem a vara e o cajado. Às vezes a ovelha se envereda por um lugar de sombra de morte, um lugar tenebroso, e a vara é para endireitar o caminho da ovelha. E o pastor sabe como bater. Ele leva um cajado que também faz com que as ovelhas sintam o peso daquele cajado. Ele sabe como bater na ovelha, ele sabe como endireitar o caminho dela para que ela retorne para o rebanho. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa preparação da mesa, como nós sabemos, todo pastor, ele prepara ali todos os dias a mesa para as ovelhas. Ele prepara ali o pasto verde, ele prepara ali a ração do dia a dia, a água. Perante os inimigos, que ficou lá no vale da sombra da morte, lá embaixo, o crocodilo, o lobo, as serpentes, aqueles animais ferozes. Então, os inimigos só ficam de longe à espreita, olhando, muitas das vezes com fome, porque não conseguiu comer a ovelha. Tem muitos inimigos que querem comer você, e você fica dando mole. Você fica andando pelo vale da sombra da morte. Você fica se enveredando por caminhos errados, e o inimigo quer comer você. Então, você não fica dando mole, você não fica aí dando bandeira, sem vigiar, você fica aí jogando seus sentimentos às traças, fica jogando aí os seus sentidos naquilo que não te traz vida, naquilo que não te traz esperança, naquilo que não te traz resultado algum. O pastor, ele sempre vai preparar a mesa perante os teus inimigos. Ele vai ungir a sua cabeça, ele vai te lavar, ele vai fazer com que o teu cálice transborde, ele vai fazer com que o seu cálice de aflição saia para fora. A unção com óleo, segundo a palavra de Deus, ela quebra o jugo. E se você tiver cometido algum pecado que feriu você, essa unção com óleo, ela vai curar as suas feridas, vai fazer transbordar o seu cálice, vai fazer sair para fora toda a sua aflição, todo aquele cálice amargoso que você passou pelo dia a dia, sua fadiga, seu cansaço, a sua tristeza, que às vezes você está no meio do rebanho, mas você está triste por algum desafeto ou por alguma decepção. O Senhor vai fazer com que na sua mesa, os teus inimigos sejam envergonhados, porque você tem um dono, e esse dono cuida de você. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha aí, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui você tem a certeza de que a bondade de Deus e a misericórdia dele vai te seguir todos os dias da sua vida, enquanto você for
ovelha de seu rebanho. Agora, quando você estiver fora do rebanho de Deus, você vai ter insatisfação, você vai ter aí tristeza, você vai ter um desprazer, você não vai ter um contentamento, você não terá o consolo, você vai estar sendo guiada ou guiado por um outro ser que não é o seu pastor. Você vai estar andando por caminhos e que não te leva a nada. Você vai passar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 10 anos e não mudou nada na sua vida. É necessário que você esteja dentro do rebanho. Há muitos rebanhos sobre a terra, mas apenas um rebanho é o rebanho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele fala com esse rebanho. Ele guia este rebanho. Ele entra com providência para este rebanho. Ele tem os cuidados, ele tem a proteção para este rebanho. E muita gente está em rebanhos errados, rebanhos vazios, rebanhos que não têm um norte, não têm um caminho para que ele possa se alimentar, ter segurança, ter uma esperança de vida melhor para a sua vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma ovelha que conheceu o seu pastor, ela jamais quer sair da casa do Senhor. Jamais. Ela prefere a morte na casa do Senhor do que sair fora do rebanho e cair nas mãos dos inimigos, na mão dos crocodilos, que são destruidores, na mão dos lobos devoradores, na mão das serpentes venenosas. A ovelha que conheceu a casa do Senhor, ela jamais quer sair da presença do Senhor. Amém e graças a Deus. Que esta palavra fique no teu coração, do Salmos 23, o Salmo de Davi. Davi, além de ter cuidado de ovelhas, ele foi rei, ele foi maestro, ele foi guerreiro, ele foi general do exército de Israel. E ele sabia o que ele estava escrevendo. Ele sabia do líder que ele tinha, que era o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito de Deus na vida dele. Um abraço a todos do missionário Walter Viana e que Deus os abençoe.